Senador, eu mais uma vez reitero, eu tenho plena convicção que eu agi com absoluta correção na aplicação imparcial da lei durante esse período. Agora vamos admitir que não foi um processo fácil, foram 4 anos de processos difíceis, não raras vezes com tentativas de obstrução da justiça, não raras vezes com tentativas de intimidação de juiz, procurador, policial. Não raras vezes nós caminhamos ali com muita dificuldade. Nas mensagens que foram divulgadas, como eu disse, eu não posso afirmar a autenticidade dessas mensagens, mas ali não há nada, não é só a minha opinião, de várias pessoas que já citadas aqui, nada que denote qualquer quebra de imparcialidade ou de anormalidade. No que se refere ao episódio que o senhor se referiu, é uma situação absolutamente diferente. Ali havia uma interceptação autorizada legalmente. Pode-se até discutir a decisão, mas havia uma decisão legal, publicizada, que depois foi objeto de questionamento, e existia a prova decorrente nos autos. Nada ali foi ocultado, nada ali foi liberado a conta-gotas. Como ele agia de boa fé, não era esse o caso. Agora, a situação que nós falamos hoje não cabe nenhum paralelo. O que nós temos aqui é um crime em andamento. Foram hackeados, invadidos os telefones dos procuradores da República, sabe Deus mais quem, jornalistas, parlamentares. O senador Cajuru mencionou ali, eu sinceramente não sabia, senador. Peço até desculpas, não quis fazer nenhuma referência indireta. Então é um crime em andamento. A minha percepção, hackearam lá o dos procuradores da República, aparentemente conseguiram obter mensagens que estão sendo apresentadas, nós não sabemos se adulteradas ou não. Examinaram aquele material, na minha avaliação, não acharam nada naquele material que me comprometesse, tentaram invadir o meu terminal mais recentemente. Não encontraram nada. Como já mencionei, eu saí do Telegram há mais de 1 ano. Até verifiquei agora ali fora a informação que existe é a partir de 6 meses na atividade do Telegram, as mensagens são excluídas mesmo da nuvem. Então a afirmação do senador anteriormente aqui é equivocada. Senhora presidente, senhor ministro Sérgio Moro, senhoras, senhores senadores, eu estava, quando começou a sair as mensagens aí do Intercept, essas informações todas, ministro, eu vim a me lembrar de que alguém há muito tempo atrás, no início da Operação Lava Jato, disse que tinha que sugerir meios, tinha que criar mecanismos para estancar a sangria. Essas medidas foram sendo construídas ao longo do tempo para estancar a sangria. A sangria seria evitar a prisão de algumas pessoas, entre elas do mentor da ideia de estancar sangrias. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho realizado na Operação Lava Jato, parabenizar todo o Ministério Público, dizer a Vossa Excelência que nada disso vai abater na sua moral e na confiança que o senhor adquiriu com o povo brasileiro. A Operação Lava Jato em Curitiba, em Brasília, no Rio de Janeiro, onde foi feita? Apesar de acreditar também, ministro, que houve alguns exageros. Eu creio que houve sim alguns exageros, algumas coisas que não deveriam ter acontecido. Mas falando em estancar a sangria e falando que houve exageros, eu vi que depois de perderem o fórum privilegiado, o presidente Michel Temer e o ministro Moreira Franco foram rapidamente presos. E aquele que é o idealizador de estancar a sangria, como o ex-senador Romero Jucá,
um dos maiores denunciados na Operação Lava Jato, mais de 15 denúncias de crimes contra ele, venda de medidas provisórias, continua com o escritório de lobby em Brasília, sem fórum privilegiado, e nada aconteceu contra ele. Será que há 2 pesos e 2 medidas? Será que, de fato, ele tem todo mundo na mão dele, por isso ninguém pede a prisão dele, ninguém decreta a prisão dele? Porque não há ninguém nesse país que tenha feito mais mal ao Brasil do que o ex-senador Romero Jucá. Essa é uma questão, senhor ministro. A outra, ministro, eu quero aproveitar a presença de Vossa Excelência aqui e pedir ao ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil socorro em nome do povo de Roraima. O povo de Roraima recebeu mais de 100 mil venezuelanos. Fomos até injustiçados agora, recentemente, pela novela da Globo, dizendo que o povo de Roraima está hostilizando os venezuelanos. Isso não é verdade. E eu que assisto às novelas da Globo, quero até pedir à Rede Globo que não cometa esse tipo de injustiça com o povo de Roraima. Roraima não hostiliza os venezuelanos. Roraima acolheu os venezuelanos. São mais de 100 mil venezuelanos em Roraima. Só que depois da chegada dos venezuelanos em Roraima, ministro Sérgio Moro, os crimes aumentaram em mais de 50%. Em mais de 50%. Praticamente todos os dias há um assassinato em Roraima cometidos por venezuelanos. Eu queria pedir a Vossa Excelência recursos para o governo do Estado, para viaturas, equipamentos. Vou concluir, senhora presidente. Para viaturas, equipamentos. E Vossa Excelência também poderia ajudar Roraima, colocando lá a Força Nacional, para ajudar a Polícia Militar de Roraima, a Polícia Civil, no combate ao crime que está exagerado no nosso Estado. É o que tenho a dizer a Vossa Excelência na manhã de hoje. Senhor senador, eu agradeço também as gentis palavras iniciais. Quando eu assumi, convoquei para o Ministério em posições pessoas que tinham se destacado já na carreira policial, na própria, eventualmente, Lava Jato, pessoas que, a meu ver, tinham demonstrado não só eficiência, mas integridade. E, inclusive, também foi feito isso em relação à Polícia Federal. E a orientação que eu dei à Polícia Federal é: façam o seu trabalho, ajam com autonomia. A única pedido, a única solicitação foi para que houvesse uma atenção especial para crime organizado e corrupção, que se inserem mais no âmbito das atribuições da Polícia Federal. O crime urbano, violento, nem tanto, de rua. E eu tenho trabalhado para melhorar a estrutura da Polícia Federal e incentivar esse trabalho. E há alguns resultados positivos, né? Por exemplo, esse ano, até maio, nós tivemos a apreensão pela Polícia Federal de 39 toneladas de cocaína. Comparativo do mesmo período do ano passado foram 23. Nós estamos, então, embora numa área de tráfico de drogas, tem aumentado a eficiência. Estamos lá com operações de cooperação jurisdicional com o Paraguai, fomos lá erradicar plantações de maconha, algo que já se fazia anteriormente, mas nós intensificamos. E a mesma questão em relação à corrupção. Nós recompusemos os efetivos das equipes da Polícia Federal encarregadas dessas investigações da corrupção. Agora, eu não trabalho, né, eu não me envolvo no desdobramento dos casos concretos, que isso seria inapropriado da parte do juiz. Então, esses acontecimentos, esses fatos que ocorreram, os desdobramentos, os fatos que estão acontecendo, não tem uma interferência do ministro. Mas eu tenho plena convicção de que a Polícia Federal está realizando seu trabalho e os frutos desse trabalho devem surgir. No que se refere a Roraima, eu acho que o senhor tem toda a razão. Roraima tem sido um exemplo no atendimento dos refugiados venezuelanos. A Operação Acolhida é elogiada internacionalmente, né, pela própria Organização das Nações Unidas. O Ministério da Justiça tem contribuído como pode. Nós não estamos encarregados diretamente ali da Operação Acolhida,
mas nós temos agilizado os procedimentos relativos à documentação da imigração. Por outro lado, nós temos lá em Roraima uma força de intervenção penitenciária que tem cuidado do sistema prisional por conta da crise que houve no final do ano passado em Roraima. A força foi enviada já naquela época, nós estamos mantendo. Recentemente, com verbas, inclusive do Departamento Penitenciário Nacional, houve uma inauguração de uma ala, metade da penitenciária Monte Cristo, lá, aquela que tinha vivenciado aqueles graves incidentes do passado. Ela foi reconstruída, uma metade dela, a outra metade nós vamos começar agora. O governador tem me comunicado, e isso também é revelado pelas estatísticas oficiais, que tem havido uma queda dos índices de criminalidade, também em Roraima. Claro que, como eu disse inicialmente, isso tem acontecido em todo o país, isso é extremamente positivo, mas nós não podemos comemorar prematuramente. Nós temos que trabalhar para que essa seja uma tendência permanente, e mesmo os índices existentes estando sendo reduzidos, eles ainda são muito altos. Então a percepção de insegurança e a própria insegurança real ainda é muito elevada. Mas eu posso lhe assegurar que nós estamos tentando fazer o nosso melhor nesse âmbito específico. Senador Messias. Senhora presidente, eu me sinto satisfeito. Agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem de inscrição, o senador Elmano Ferrer. Bem, senhora presidente, senhor ministro Sérgio Moro, senhoras e senhores senadores. Ministro, primeiramente cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência foi recentemente ao meu estado do Amazonas, numa situação que não alegra nenhum de nós. Fomos mais uma vez vítima de uma chacina no sistema prisional. Não aconteceu, não foi a primeira. E creio que Vossa Excelência deve ter informações importantes sobre isso. Quero cumprimentá-lo pela forma ponderada e responsável com que Vossa Excelência está analisando os resultados da segurança pública neste momento, porque creio que esse problema é muito grande, mas quero reconhecer que há um esforço e há uma decisão de busca de eficiência. Entretanto, ministro, eu queria pedir a Vossa Excelência que, da mesma forma que o senhor prontamente se propôs a vir à CCJ para discutir a questão que hoje estamos discutindo sobre esses vazamentos, sobre esses hackers e etc., que o senhor pudesse pedir à nossa presidente para que o senhor viesse a essa comissão para que nós pudéssemos aprofundar o debate sobre segurança pública e sistema prisional. Acho que esses são dois itens da pasta que o ministro administra no momento e que são, sem nenhuma dúvida, uma das grandes mazelas que o Brasil precisa enfrentar e resolver. Com relação ao combate à corrupção, eu acho que esse é, no imaginário do povo brasileiro, talvez o maior desejo do enfrentamento. Não é à toa que, desde 2005, com o Mensalão, a pauta da agenda deste país está no topo o combate à corrupção, combate ao crime organizado, combate à violência. Nós temos números desastrosos, tanto na questão da violência quanto na questão da corrupção. Melhorar a estrutura jurídica, a legislação em torno do tema é fundamental. Tanto é que na próxima quarta-feira, esta CCJ estará votando uma matéria extremamente importante, fruto das 10 medidas encaminhadas na época que Vossa Excelência era juiz, à Câmara dos Deputados, que chegou ao Senado e que será votado na CCJ na próxima semana e que traz avanços no combate à corrupção, no aumento da penalização, inclusive ao crime de corrupção, fruto de um trabalho da sociedade brasileira que passou pela Câmara, que chega ao Senado e que nós vamos resolver na semana que vem aqui na CCJ.
bem como a questão do pacote anticrime, que Vossa Excelência ainda há pouco destacou, que tem 3 grandes eixos: combate à corrupção, combate ao crime violento e combate também ao crime organizado. Portanto, nós estamos falando de algo que mexe muito com a opinião pública, em geral, não essa guerrilha da internet, de grupos aliados ou de grupos contrários, porque isso fica no mundo da guerrilha desses 2 grupos. Não é isso que nós estamos tratando aqui não, ministro. Eu acho que a Lava Jato, ela precisa ser apoiada, toda e qualquer investigação, seja combatendo a corrupção, seja combatendo o crime organizado, precisa ser apoiado e ser levado às últimas consequências. O que nós estamos aqui é tentando colocar bom senso nestas questões. Acho que não há dúvida de que todos queremos o combate à corrupção. O que nós não queremos é, no afã de combater a corrupção, quebrar o Estado de Direito, quebrar os direitos individuais e coletivos previstos na nossa Constituição. E eu acho que a vinda de Vossa Excelência aqui nos dá essa oportunidade de poder ter tranquilidade. Aliás, Vossa Excelência, durante toda essa sessão, primou pela tranquilidade na resposta. O que é muito importante, quero dizer que isso é um fato para todos aqueles que estão assistindo e que não fazem parte desses 2 grupos importantes. Mas é preciso saber se nós temos apenas um peso e uma medida, apenas uma métrica. Por que era possível vazar uma conversa entre ex-presidente e o ex-presidente, e que o conteúdo do vazamento desta conversa era extremamente importante, independentemente se era legal ou não? E se esse hacker e essa questão que está sendo debatida aqui, senhor ministro, o que muda em relação àquele caso? É mais importante tomarmos conhecimento do conteúdo para que tenhamos, portanto, a certeza da métrica e a certeza dos sistemas de pesos e contrapesos do amplo direito de defesa e da imparcialidade do juízo, o que dará tranquilidade à nação. O Brasil precisa de tranquilidade para enfrentar esses grandes desafios. Eu encerro a minha primeira participação, obedecendo, obviamente, o esforço que todos fizeram por cumprimento do regimento e cumprimentando a forma serena com que Vossa Excelência tem se conduzido ao longo desses trabalhos. Agradeço a compreensão. Senador Eduardo, com a palavra o ministro. Senadora, embora não seja o tópico aqui dessa comissão, especificamente, eu acho que é importante destacar um pouco dessa questão do Amazonas. De fato, recentemente eu estive lá, houve esse massacre de 55 presos, não é? Um massacre que ocorre 2 anos depois de um outro massacre até mais grave, né, com maior número de mortos. Então, a constatação é que existe lá uma deficiência grave no sistema penitenciário daquele estado. Falei com o governador, né? Há uma, vamos dizer, comunhão de entendimento da necessidade, principalmente de nós temos mais agentes penitenciários naquele estado. Há um número inconsistente de agentes penitenciários em relação ao número de presos. Em geral, essa inconsistência acontece em outros estados, mas ali a desproporção é muito grande, né? E por mais que se possa eventualmente terceirizar alguns serviços no ramo penitenciário, precisa ter o agente penitenciário na ponta. Além de, evidentemente, nós enviamos a força de intervenção penitenciária para prontamente cuidar do episódio. Também transferimos os presos envolvidos naquela rebelião. E seria importante reforçar, reforço aqui publicamente, a necessidade, e isso não faço para pressionar o governador, porque ele mesmo concorda com essa medida, já disse que iria fazer um concurso público para agentes penitenciários naquele estado. O último aviso teria sido em 1986. Né? Eu não vou falar o número aqui de agentes penitenciários, porque acho que isso é uma informação que é melhor ficar um pouco reservada, não é? Mas realmente é absolutamente inconsistente. Da questão do combate à corrupção, eu concordo com suas palavras, nós temos que nos preocupar em avançar, não é? Em consolidar os avanços que ocorreram,
No que se refere à minha atuação, senador, eu mais uma vez reitero, eu tenho plena convicção que eu agi com absoluta correção na aplicação imparcial da lei durante esse período. Agora, vamos admitir que não foi um processo fácil. Foram 4 anos de processos difíceis, não raras vezes com tentativas de obstrução da justiça, não raras vezes com tentativas de intimidação de juiz, procurador, policial. Não raras vezes nós caminhamos ali com muita dificuldade. Nas mensagens que foram divulgadas, como eu disse, eu não posso afirmar a autenticidade dessas mensagens, mas ali não há nada, não é só a minha opinião, de várias pessoas que já citadas aqui, nada que denote qualquer quebra de imparcialidade ou de anormalidade. No que se refere ao episódio que o senhor se referiu, é uma situação absolutamente diferente. Ali havia uma interceptação autorizada legalmente. Pode-se até discutir a decisão, mas havia uma decisão legal, publicizada, que depois foi objeto de questionamento, e existia a prova decorrente nos autos. Nada ali foi ocultado, nada ali foi liberado a conta-gotas. Aquele material é um material que poderia se verificar a autenticidade a qualquer momento. Aqui nós estamos falando de alguma coisa completamente diferente. Um ataque de um grupo criminoso organizado, hacker, contra autoridades envolvidas no enfrentamento da corrupção. Um material que está sendo disponibilizado de maneira opaca à sociedade e sem a possibilidade de verificação da autenticidade. Então, algo completamente diferente. Senhor presidente, senhor ministro, apenas para esclarecer, presidente, que a CCJ é, sim, a comissão permanente do Senado, ministro, para que nós possamos tratar essa questão do sistema prisional e o sistema de segurança pública, diferentemente da Câmara. Então, eu gostaria muito de poder ter uma sessão aqui com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, porque reputo, e no meu estado, e a colocação de Vossa Excelência, o diagnóstico, eu fui governador do Amazonas por 2 mandatos, coloquei vários instrumentos que fizeram com que o índice de criminalidade... Na minha época não havia facções criminosas estabelecidas, que eu aqui não quero falar nome porque não quero promovê-las, tá certo? E que, lamentavelmente, são elas que promovem hoje o comando do sistema prisional, que levam a essas chacinas que são repetidas no estado do Amazonas. Mas, ministro, eu queria, mais uma vez, encontrar aqui a sua contribuição, porque nós estamos nesse debate sobre o projeto de lei das medidas anticorrupção e o debate sobre as medidas do projeto do pacote anticrime. E no projeto inicial das 10 medidas anticorrupção, previa a possibilidade do uso de provas ilegais, desde que obtidas de boa-fé. O que Vossa Excelência pode nos dizer sobre isso, porque nós estamos à véspera de uma decisão aqui nesta casa e nós gostaríamos de poder compreender a opinião de Vossa Excelência sobre um tema que nós vamos deliberar nesta comissão. No mais, cumprimentá-lo e dizer que creio que o combate à corrupção é fundamental, é essencial, o apoio às investigações é fundamental e essencial, mas nós precisamos garantir o Estado democrático de direito e da ampla defesa para a conclusão dos processos e com a penação necessária dos culpados. Ministro. Senador, não tem nenhuma divergência da necessidade de observar o devido processo, o Estado de Direito, e isso foi observado integralmente durante a Operação Lava Jato, com todas as dificuldades que essas operações envolviam, né? Ninguém nunca lhe defendeu fogo contra fogo, ou coisa que o valha. Foi seguido estritamente as regras legais. Claro que existe todo esse sensacionalismo feito com base nessas supostas mensagens, mas, enfim, despido o sensacionalismo, não existe qualquer anormalidade. Bem, a questão da prova ilícita,
Olha, existe lá uma jurisprudência do direito norte-americano que envolve a obtenção da prova ilícita de boa-fé, que é basicamente um caso chamado Estados Unidos versus Leon, salvo engano, em 1986, em que um policial, cumprindo um mandado de busca, acaba colhendo provas em circunstâncias depois que se revelaram que não seria lícito colher a prova naquelas circunstâncias. E aí o entendimento que houve naquela época, pela Suprema Corte, foi que o policial agia de boa fé e aquela prova não devia ser excluída. Porque mais ou menos o raciocínio deles é que a exclusão das provas ilícitas visa coibir o mau comportamento, o cometimento de um crime para a obtenção da prova. E como ele agia de boa fé, não era esse o caso. Agora, a situação que nós falamos hoje não cabe nenhum paralelo. O que nós temos aqui é um crime em andamento, né? Foram hackeados, invadidos os telefones dos procuradores da República, sabe Deus mais quem, né? Jornalistas, parlamentares. O senador Cajuru mencionou ali, eu sinceramente não sabia, senador. Peço até desculpas, não quis fazer nenhuma referência indireta, né? Então é um crime em andamento. A minha percepção, hackearam lá o dos procuradores da República, aparentemente conseguiram obter mensagens que estão sendo apresentadas, nós não sabemos se adulteradas ou não. Examinaram aquele material, na minha avaliação, não acharam nada naquele material que me comprometesse, tentaram invadir o meu terminal mais recentemente. Não encontraram nada. Como já mencionei, eu saí do Telegram há mais de um ano. Até verifiquei agora ali fora a informação que existe é a partir de 6 meses na atividade do Telegram, as mensagens são excluídas mesmo da nuvem. Então a afirmação do senador anteriormente aqui é equivocada. Esse material não existe mais em nenhum lugar. Pela ordem de inscrição, senador Cid Gomes.